Eu não sei quem estava aqui a semana passada. Um bom número. Falamos sobre a realidade da vida cristã. Do que compõe a vida cristã. Porque na verdade nós, domingo a domingo, às vezes enchemos os templos, as igrejas, mas não sabemos o que verdadeiramente significa a vida cristã. Primeiro, vida cristã é vida transformada em Deus. Você saiu das trevas para a luz. Você foi recriado em Cristo Jesus para as boas obras, diz Paulo. E aí, você conhece a árvore pelo fruto, Jesus disse. Pelo fruto os conhecereis. Então, vida cristã, diga comigo, é vida transformada. Nós vimos domingo que não existe essa coisa de dizer que adora a Deus se não ama seu irmão. Não se ama a Deus. João vai dizer isso. Não se ama a Deus a quem não vê, se não se ama ao irmão a quem vê. Deus é presente na vida do outro. Então, irmãos, acaba com essa coisa de santidade dentro do quarto fechado, sem se relacionar e sem amar. Cristão tem que viver envolvido, entrelaçado. E eu tenho que começar a mensagem hoje, senão vai ficar complicado. E aí eu estava meditando esses dias daquilo que Deus falou comigo. Nós contamos uma historinha aqui. Quem se lembra da história? João e Pedro. Pedro e João. Irmãos, Pedro caiu no rio e João ficou em cima. E aí, João? E aí, Pedro? Tá frio aí? Quem se lembra? E Pedro com aquele olhar de tá frio. Mas você é bobo, né, Pedro? Caiu no rio, Pedro. Tem que ter mais cuidado, viu? Você é o espírito religioso. Porque você caiu aí. Aí Pedro diz assim: João, será se não foi incômodo? Dá para dar uma forcinha aí? Pode me ajudar, me salvar, que eu estou morrendo. Aí João diz: mas Pedro, você devia ter falado antes. E aí a palavra que saiu nas células. Sabia que temos uma equipe aqui que faz os resumos das células? Cadê a equipe aqui? Que eu quero honrar a equipe. Fica em pé aí. Raíssa, Diamano, cadê? Elaine, tem mais. Cadê ele? Lá em cima, Nicolas. Irmão, esses 4 jovens. Gostou? Dos jovens aí, para vocês mais. Faz esses resumos para vocês. Eu dou o esboço completo e eles fizeram uma pergunta demolidora. Eu estava na célula sexta-feira. Que célula abençoada lá de Fábio e Nalva. E a última pergunta foi: você é apressado em socorrer seu irmão? Ou você deixa ele morrer para depois salvar? Você deixa para ir para o velório. Sabe por que defunto recebe muitos elogios? Porque a voz do remorso fala mais do que a voz do amor, da compaixão. E aí Deus ministrou muito o coração. Mas e você, Augusto? É apressado em socorrer? E aí eu disse: Senhor, lendo e meditando na carta de Paulo a Timóteo, até porque essas 2 cartas, irmãos, eu aconselho os jovens, você que é líder de célula, leia como essas 2 cartas. É tão pequenininha, irmãos, 3 folhinhas, 2 folhinhas, 1. São cartas de grandes ensinamentos para nós. Aí Deus me mostrou o relacionamento de Paulo e Timóteo. O relacionamento redentivo. Paulo e Timóteo, um relacionamento redentivo. Você pode botar um velhinho ali, né? Está parecendo que sou eu ali, um caba mais novo. Você pode ler comigo esse tema? Paulo e Timóteo, um relacionamento redentivo.
E aí eu saí escrevendo algumas coisas, escrevi um bocado. E Deus falou muito ao meu coração. E eu só quero colocar aquilo que está no meu coração. Não é uma mensagem de fogo, mas uma mensagem do coração. As duas cartas de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1. Eu gosto que você sinta o texto. Você pode deixar sua Bíblia aberta aí em 1 Timóteo, 2 Timóteo. Porque a gente vai ler alguns textos aí hoje. Podemos ler aqui no telão agora, eu vou ler, você só fica ouvindo aí e acompanhando. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me, ou lembro-me, pode ser também, da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Irmãos, esse texto está cheio de vida, está cheio de amor, está cheio de relacionamento. Você perceba nas palavras de Paulo uma coisa de coração para coração. Não é uma teologia fria, é algo que aquece o nosso coração. Essas duas cartas do apóstolo Paulo a Timóteo, a quem ele chama de filho amado. E é bom começar o mês da juventude falando de um jovem, Timóteo, que também era jovem e muito amado por Paulo. Ele chama de filho amado. Essas duas cartas, 1 Timóteo e 2 Timóteo, estão cheias de vida, de emoção, de coração. O velho apóstolo Paulo, velho na idade, está encarcerado em Roma. Nos momentos finais da sua existência terrena, ele está envolto pela solidão, mas está preocupado com as igrejas que ele implantara na Ásia Menor. Então ele usa já um pouco das suas forças que restam para escrever a seu discípulo amado Timóteo. Só que não é ele que escreve. Tem um cara aqui que não aparece, só lá no fim da carta. Lucas, o médico amado. Deus sempre coloca alguém perto da gente quando a gente mais precisa. Quando você pensa que vai afundar como Pedro, Deus manda um João compassivo. Paulo não escrevia mais, irmãos. Paulo apanhara muito, já estava muito massacrado. Mas lá na frente você vai ouvir Paulo dizer no capítulo 4: vem ter comigo, Timóteo, porque só Lucas está comigo. E Lucas foi o escritor de Paulo. Paulo citava e Lucas escrevia. Como nós precisamos um dos outros. Então Paulo começa a escrever a Timóteo, primeiro encorajando, diga comigo, encorajando, depois exortando. No fim, aqui para nós, eu vou adiantar a conclusão.
ele vai apelando para Timóteo. Diga comigo: encorajando, exortando e apelando. Decore isso nessa noite, porque você vai botar em prática isso. Ele vem encorajando, exortando Timóteo a manter viva. Coloca o verso 6 aí, para a gente ter bem claro isso aqui. Por essa razão, depois que ele faz tudo, torna a lembrar-se que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Deus quer que nessa noite você acenda novamente, você se levante novamente. Você veio aqui para Deus acender essa lamparina que há em você aí. Amém? Mesmo preso, mesmo condenado à morte, limitado quanto a ir e vir, Paulo quer ser um libertador, um encorajador, um farol, uma alavanca. Ele quer se certificar que seu discípulo Timóteo, ele quer se certificar que todo o tempo investido na vida dele não seja em vão. Ele quer ser uma alavanca na vida de Timóteo. Ele está morrendo, mas quer que seu discípulo viva. Ele está parando, mas quer que Timóteo avance. Ele está diminuindo, mas quer que seu filho cresça na fé. Esse é o que nós chamamos de relacionamento redentivo. Eu estou diminuindo, mas eu quero que você cresça. Eu vou ser uma alavanca para você. Eu vou ser aquela cunha aqui que vai levantar. Paulo está regando a vida de Timóteo com palavras de encorajamento. E eu gostaria muito que nessa noite essa fosse a palavra de Deus para a sua vida. Eu quero lhe encorajar a permanecer firme na fé, a continuar crendo, a continuar frutificando. Eu quero que essas palavras caiam no coração dos pastores dessa igreja. Que vocês cresçam, que vocês desenvolvam, que vocês avancem, que o evangelho brilhe através de você e o reino de Deus se expanda. Nós queremos desejar isso para os nossos líderes de célula, os líderes de ministério e para toda a igreja, que os irmãos que hoje nós tivemos uma reunião abençoada e gostosa. Você que está chegando hoje na membresia, nós queremos que você cresça, que você frutifique para a glória de Deus e realize o projeto de Deus para a sua vida. Ele diz assim: o tempo da minha partida está próximo. 4:6, não vamos ler. Mas você, porém, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente seu ministério. Não importa, Timóteo, se o tempo da minha partida está próximo. Você é jovem, está livre. Faça apenas valer a sua vida. Vá em frente. A visão de Paulo também não está só em Timóteo. A visão de Paulo está para além de Timóteo. Está no avanço do reino de Deus. Quando ajudamos alguém a estar de pé, quando encorajamos alguém a desenvolver seus dons e ministério, estamos contribuindo para a expansão do reino dos céus na terra. Porque a única casa que é dividida é a casa do diabo, mas a casa de Deus, ela é unida, e seus soldados prevalecerão. Era isso que Timóteo tinha em mente ao escrever. Era isso que Paulo tinha em mente ao escrever a Timóteo. Encorajá-lo e exortá-lo a permanecer firme na fé. Querida igreja de Intermares, é isso que nós precisamos ser uns para os outros. Não há tempo para mimimi. Não há tempo para nhanhanhanhã, dorzinha de barriga. É tempo de fazer o outro crescer. Mesmo que você esteja manietado por uma situação, mesmo que nesse momento as coisas não estejam dando certo para você, mas abra a boca, abençoe, ame, faça alguma coisa pelo próximo. Algumas vezes não, sempre que eu chego em casa, testemunhozinho, né? Que a gente não compartilhando. Minha família sabe, todas as vezes que eu chego em casa do domingo, eu vou lá no meu quarto e me estiro no chão, num quarto lá, para agradecer a Deus. Porque na maioria das vezes eu preguei aqui sem forças. Na maioria das vezes que você foi abençoado com alguma palavra, eu estava muito lutando para estar de pé. Mas quando a gente se abre para dar,
Ele nos levanta. Se abrires a tua alma ao faminto. Isaías capítulo 58, verso, eu acho que é o verso 9 ou 8. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua cura apressadamente brotará. A glória do Senhor será a tua retaguarda. Serás como um jardim bem regado, como um manancial cujas águas nunca faltam, e tudo quanto fizer prosperará. Não espere um tempo bom, irmãos. Não espere um tempo bom. Não espere quando eu me formar, quando eu melhorar, quando eu me resolver meu problema no casamento. Faça hoje, faça agora. Era isso que Paulo tinha em mente ao escrever a Timóteo. Sim, eu disse que eu vou lá no meu quarto, eu vou para agradecer a Deus. Porque eu disse, mais um dia de graça. Mais um dia de milagre. A gente só pensa que milagre é quando acontece uma cura extraordinária. Milagre é você estar aqui hoje. E você só está aqui porque Deus te sustentou até hoje. Com isso em mente, Paulo começa a encorajar Timóteo. Todos nós temos necessidade de encorajamento. Diga comigo, todos nós temos necessidade de encorajamento. Diga para o seu irmão, eu preciso ser encorajado. Você pode me encorajar aí, por favor? Nem preciso ser profeta, né? Para dizer que tem gente nesse auditório precisando muito ser encorajado. Paulo trará muitas exortações a Timóteo nessa carta. Ele vai trazer muitas exortações a Timóteo nessa carta. Mas começa pelo encorajamento. Encorajamento é uma carência de todos nós na caminhada da fé. Quando estamos desanimados ou quando falhamos. Quando estamos desanimados ou quando falhamos, ouvir alguém dizer: ei, vaso, Deus tem uma obra grande na tua vida. Tu és uma bênção. Teu tempo vai chegar. Você diz: meu Deus do céu, eu pensei que eu estava morto. Palavra de vida, quando sai da boca da gente, Deus usa para levantar o caído, levantar o abatido, ativa a nossa fé, não é? Pastor Uchoa é um Deus que ativa a nossa fé sempre. Timóteo tinha um temperamento melancólico, sabia disso? Timóteo tinha um temperamento melancólico. Timóteo era dado ao isolamento e ao desânimo. Misericórdia. Temperamento, existem 4. Não existe nenhum melhor do que o outro, porque foi Deus que fez assim. Porque todos os temperamentos têm os pontos positivos e os negativos. E Deus usa você no seu temperamento. O ponto negativo, ele contrabalanceia com a presença do Espírito. Mas sempre tem um ponto positivo e um negativo. Receba você aí para qualquer tipo de temperamento. Pois é, você não sabia? Em outras cartas, Paulo tem que escrever aos Coríntios, dizendo: ei, receba meu discípulo aí, viu? Ele é tímido, não diz essas palavras, mas receba, porque Timóteo ele não se apresentava. Ele era pacato, ele era retraído. Imagina que ele era novo, num tempo que a igreja era perseguida. Mesmo assim, era pastor. Mesmo assim, era líder da igreja do Senhor Jesus Cristo. E tem mais: amado pelo apóstolo dos gentios, bem ligado assim com o homem. Porque Deus usa exatamente os que não são, para confundir os que pensam que são. Mas mais do que isso, se ele era amado de Timóteo, ele era amado e conhecido nos céus. E vamos ver isso daqui a pouco. Por isso Paulo começa a sua carta dizendo, verso 2, coloca verso 2. A Timóteo, meu amado filho.
Que beleza! Não é bom? Meu amado filho, minha amada irmã, quando isso é verdadeiro, constrói. A Timóteo, meu amado filho. E aí vem as palavras de bênção que ele cita aí. Eu vejo Timóteo respondendo para si: eu sou esse cara mesmo? É isso que eu sou mesmo? Porque você às vezes não se vê amado. Você não se vê amada. Sabia que tem adolescentes que, e não é difícil, nesse mundo do isolamento da cibernética, cada vez mais os nossos adolescentes estão isolados, se sentindo feios, se sentindo não amados, longe, tímidos. A internet está fazendo isso. Como é o Shua? Afasta os que estão perto, aproxima os que estão longe e afasta os que estão perto. Tem muitos jovens se escondendo por trás dessas redes, dessas mídias. Ei, adulto, ei, pai, fica de olho no teu filho. Ele precisa ser abraçado, ele precisa ser visto, ele precisa receber essa palavra: meu filho amado. Cuidado para não ser vinagre na ferida, mas adubo nessa raiz. Paulo então continua, verso 3: dou graças a Deus ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia. Diz Paulo: dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Irmãos, me digam, que relacionamento de Paulo com seu discípulo. Todos os dias Paulo se lembrava de Timóteo. Não só se lembrava, todos os dias Paulo apresentava Timóteo a Deus. Por isso que eu disse, Paulo era conhecido e amigo de Timóteo, amado de Timóteo, e era conhecido lá nos céus. Já pensou a gente fazendo isso com todos os irmãos? Não dá para fazer com 500 irmãos, senão você não ia sair de casa. Mas já pensou você, no seu grupo de relacionamento da sua célula, você noite e dia orando pela sua célula, orando pelo seu líder orando por você, porque a gente só está esperando que o líder ore por nós. Mas ei, ore pelo seu líder, por favor, em nome de Jesus. Ore pelo seu pastor, pela família do seu pastor, ore pelos líderes, ore uns pelos outros. Já pensou? Paulo, noite e dia. Eu acho que Timóteo dizia: gente, eu sou esse cara mesmo. Ele se lembra de mim e me apresenta diante do trono da graça e da misericórdia. O apóstolo ora por mim todos os dias. Gente, que é isso? Eu tive a oportunidade de começar pastoreando no interior. Ia com minha família, Ivete e os meninos pequenos. E algumas dessas cidades, irmãos, eu deixei há muitos anos. E igrejas que eu nem cheguei a pastorear. E aí quando eu me encontrava com esses irmãos: pastor Augusto, que bom lhe ver. O seu nome está no meu caderninho de oração. Aquelas irmãs humildes. Irmãos, chega a vir um tremor diante de mim. Meu Deus, eu nem me lembro o nome mais dessa irmã. E ela tem um caderninho de oração orando por mim. Isso é corpo de Cristo. E aí eu aproveito para dizer uma coisa: no tempo de oração que você gasta, quanto tempo orando uns pelos outros? Pelas pessoas que você conhece. Comece pela sua mulher. Ei, mulher, comece pelo marido. E não chama ele de traste. Diga: meu amado marido, minha amada esposa. Lembro-me das suas lágrimas, verso 4. Pessoal, perceba que no verso 3 Paulo diz: lembro-me de você todos os dias. Verso 4 ele vai dizer agora: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. O apóstolo dos gentios está dizendo: Timóteo, você é uma alegria para mim e eu lembro-me das suas lágrimas. Querida igreja, deixa eu lhe falar sobre lágrimas. Paulo está dizendo: Timóteo, lágrimas faz parte da vida cristã. Lágrimas não é sinal de fraqueza, mas de virtude. Lágrimas é uma das marcas do povo de Deus. Se uma das coisas que não pode acontecer são pastores de olhos secos,
Pastores têm que ser pastores de olhos molhados, de lágrimas, de quebrantamento na presença de Deus, pela dor da igreja, pela dor do irmão, pela obra de Cristo no mundo. Tem que ser quebrantado. E Paulo está dizendo: eu lembro das suas lágrimas, me orgulho disso, e eu quero ver-te para que eu possa ser alegrado. Lágrimas é uma das marcas do povo de Deus. Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Aí Deus me falou algo aqui: ei, o choro é um sinal que vem consolação pela frente. Diga amém. Irmãos, essa palavra veio ao meu coração. Diga, eu tenho que escrever antes que eu esqueça. Você olha, Augusto, toda vez que tem choro, lembra da palavra do Senhor que diz em Salmo 35: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E se você crê na palavra de Deus, dá um amém. Choro antecede a alegria. Diga comigo: choro antecede a alegria. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. E lá em Apocalipse diz assim: e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Mas se você acha que choro não é para... Choro é para crente, irmãos. Porque senão Deus não vai ter como enxugar você. Aí Ele não tem nem como chegar na sua face. Não chora? Não, aquele nem precisa. Então, se você... Nem todo o tempo a gente chora. Mas choro não é só de tristeza. Choro é de alegria. Eu sou chorão. Então eu aprendi a chorar. Fui menino chorão. Aí, primeiro dia que eu entreguei minha vida a Jesus, com 8 anos de idade, eu não sabia, criança só chora com dor. Eu chorava de um gozo que invadiu minha alma lá em Areias, no Recife, 8 anos de idade, porque ali o Espírito Santo estava selando a minha vida. Eu não entendia, mas eu estava derramando lágrimas enquanto eu caminhava para casa. Lágrima é como a água que o oleiro usa para amolecer o barro. Irmãos, Deus me deu essas frases essa semana. E eu disse: Senhor, isso é para mim. As lágrimas, Augusto, essas lágrimas que você tem derramado, é amolecendo o seu coração. É eu tratando com você. Se não tivesse água, o oleiro não podia moldar o barro. E quanto mais água, ele tem como fazer a forma que ele quer. Dê um amém. Verso 5, Paulo continua lembrando. Perceba, ele lembra em oração, lembra das lágrimas. Verso 5, recordo-me, que é a mesma coisa. Ele está dizendo: eu lembro da sua fé. Recordo-me da sua fé não fingida. Que coisa, que elogio. Meu Deus do céu, que elogio. Um apóstolo dos gentios, o apóstolo que viu o Senhor Jesus Cristo, que foi ao terceiro céu, olha para Timóteo e diz assim: conheço você, sua fé é não fingida, é genuína. Se for colocada no fogo, será aprovada como ouro. Meu Deus, lembro-me das suas lágrimas. Lembro-me, Timóteo, da sua fé não fingida. Esse é um dos encorajamentos mais importantes para a vida de um crente, para um jovem, para um adolescente. Já pensou a gente, toda a igreja se unindo, começando em casa com os pais? Meu filho, meu jovem, você é um jovem de fé. Você tem uma fé não fingida. Em meio a uma geração corrompida, jovem, eu vejo a sua determinação de fé. Você é um homem de fé. Você é um homem de fé. A gente vê pelo seu andar, pelas suas atitudes. Homem de fé, mulher de fé. Você vai vencer. Isso sacode a poeira do desânimo, da incredulidade que está querendo sufocar nosso coração. Isso é adubo para a nossa fé. Isso é alavanca na nossa alma, nos empurra em direção a Deus. E ele diz assim:
No mesmo verso 5, pode deixar o verso 5. E eu estou convencido, olha só o que o apóstolo, eu estou convencido de que a fé que habitava na sua avó e na sua mãe, habita também em você. Paulo está fazendo como a gente, quando está enchendo o pneu do carro. Essa cena veio na hora que eu li esse texto. Paulo só está dizendo, eu lembro da sua fé, eu lembro das suas lágrimas, sua fé não fingida. Olha, Timóteo, é só quando você vai encher o pneu do carro. Mais. Um compressor potente enchendo Timóteo de fé e de alegria. Mais. Precisamos ser esse compressor na vida do nosso irmão e não prego. Que fura o pneu e murcha a vida. E eu fiquei repetindo isso, irmã Lúcia, ó, sozinho. Como é que escreve? Eu botei assim, F-U-Z, não sei. Aí botei de novo. E eu fui me enchendo. Oh, aleluia! Igreja, isso eu dizia para os pessoal que está chegando na igreja hoje aí. Ei, não se afasta não, porque aqui tem a unção do Senhor. E o Espírito Santo nessa unção faz. Diga, eu nunca serei um prego no pneu do meu irmão, mas eu vou ser um compressor. Eu vou encher a bola dele. Dê um amém. Aleluia, glória a Deus. Paulo está enchendo a bola de Timóteo. Penso que é isso ou disso que precisamos ser. Esse compressor de ar, em vez de ser um prego no pneu do irmão. Falamos de encorajamento, mas Paulo estava em mente outra coisa, viu, Renatinha? Paulo está enchendo a bola, porque Paulo queria entrar no campo da exortação. Depois de encorajar, depois de elogiar, colocar Timóteo na parte alta da gangorra, o sábio apóstolo Paulo entra no segundo estágio do aconselhamento cristão, que é exortação em amor, visando um bem maior. Ele primeiro lembra tudo que é positivo na vida de Timóteo, e ele agora entra na exortação, porque nós falamos domingo, ninguém pode viver sem ser exortado. Nós precisamos aceitar a exortação do outro, mas nós que vamos exortar, precisamos exortar em amor, no espírito e não na carne. E então ele começa, verso 6: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Por essa razão, quer dizer, à vista disso, diante do que Deus fez por você, eu quero lembrar-lhe, eu torno a lembrar-lhe. Isso implica que Paulo já tinha lembrado outras vezes. Antes Paulo diz, lembro-me de você 3 vezes. Lembro-me de você em oração. Lembro-me das suas lágrimas. E lembro-me da sua fé não fingida. Mas agora ele diz, você agora tem que se lembrar, Timóteo. Ei, irmãos, agora é você que tem que se lembrar. Lembra da tua posição em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, eu me lembro, mas agora ele tem que se lembrar. Agora está na hora de você, Timóteo, lembrar. De que, Paulo? Do chamado de Deus em sua vida, das promessas de Deus em sua vida, do seu compromisso com a obra de Deus. E agora eu estou dizendo para a Igreja Evangélica Batista de Intermário, está na hora de se lembrar do seu compromisso. Deus está exigindo que você se lembre que você tem um chamado e um compromisso com Ele, porque vida cristã é vida coligada, é vida unida, interligada. Vida cristã não é vida de domingo à noite, é de segunda a segunda.
disse assim: eu lembro-me. Mas agora está na hora de você lembrar do chamado de Deus na sua vida. Mantenha acesa a chama do Espírito de Deus em sua vida, do chamado de Deus em sua vida. Só lembramos algo a alguém se há risco de esquecimento, de perda de foco do chamado. E só tornamos a lembrar se esse risco é real. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo não está escrevendo de graça aqui não. Timóteo estava desanimado mesmo. Porque o desânimo também faz parte da caminhada. Por isso nós precisamos um do outro. Porque no dia que eu estou desanimado é o dia exatamente que você não está. É como a gente anda junto, há um equilíbrio. Quem entendeu? Mas se eu me isolar, eu afundo. O desânimo, porque tem crente que acha que não, crente não desanima. Paulo desanimou. Todos os apóstolos, os profetas, Elias pediu para morrer. Aí a gente às vezes cria uma coisa. Estou falando de coisas de pé no chão. Mas quando nós estamos fraquejando, o Espírito Santo providencia algum meio de escape. É um irmão, é um culto, é um louvor, é uma mensagem no rádio. Aí vale também o WhatsApp. Aí Deus usa o que quer, porque Ele usou até a burra de Balaão, não usa o WhatsApp. Quem está entendendo? Sabe, irmãos, eu estou falando de coisa prática, coisa que eu vivo. Às vezes eu estou só o coió. Aí alguém chega e diz: meu Deus, pastor Augusto, homem de Deus. Aí eu tenho que ser esse homem de Deus. Eu vou ficar em pé. É assim que funciona. Nós somos usados por Deus para fortalecer uns aos outros. Não nos julgamos uns aos outros, mas intercedemos uns pelos outros. Só lembramos algo a alguém se há risco de esquecimento. Agora, só relembramos se esse risco é real. Por isso Paulo diz: torno a lembrar-lhe. Aplicação do que o Espírito de Deus está lhe lembrando nessa noite. Do que Ele está lembrando você nessa noite. Talvez do chamado de Deus para a sua vida. Talvez um dia Deus falou com você lá no passado e você até se animou, mas depois, como a semente criada ou que brota, a semente que brota entre os espinhos, você foi sufocado pelos cuidados da vida e esqueceu do chamado de Deus para a sua vida. Hoje Ele está se relembrando a você. Torno a lembrar-lhe do chamado de Deus na sua vida. Talvez você esfriou na fé e Ele está lembrando hoje. Mantenha acesa, viva a chama do dom de Deus. Talvez você esfriou na igreja, na célula. Talvez você esfriou na família, está abandonando a família, está relaxando com a família. Talvez você precisa perdoar. Do que o Espírito de Deus está lembrando você? E eu disse: Senhor, do que é que o Espírito quer lembrar a Igreja Evangélica Batista de Intermares? Do que Ele quer nos lembrar? E eu respondo como pastor: do amor, dos relacionamentos redentivos. Nessa noite eu quero declarar isso. Deus está lembrando essa igreja dos relacionamentos redentivos. É inadmissível que depois dessas duas mensagens você continue perdendo tempo sendo prego no pneu do irmão. Está repreendido em nome de Jesus. Timóteo, juntamente com a igreja, estava enfrentando grande perseguição. Já há algum tempo não tinha contato com seu pastor. Timóteo era jovem, irmãos, um peso, uma responsabilidade num tempo de grande perseguição. E ele fazia tempo que ele não tinha contato com seu pastor Timóteo.
seu pai espiritual, pois Paulo permanecia preso em Roma. O desânimo rondava Timóteo, e Paulo vai na lata, no verso 6, mantenha viva, Timóteo, a chama do dom, mesmo quando os ventos estão contrários. E ele então continua no verso 8, portanto, mantenha vivo, e ele continua, portanto, à vista disso, verso 8, não se envergonhe de mim, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Não se envergonhe. Paulo convida Timóteo a não deixá-lo sozinho na causa do Evangelho. Suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho. Não me abandone, meu filho. Eu preciso de você. A obra do Evangelho precisa de você. Somos um só corpo. E eu não vou ler os textos que eu coloquei, que nós lemos a semana passada. Somos um, assim como o corpo tem muitos membros e forma um só. Nós, igualmente, formamos o corpo de Cristo. Precisamos e dependemos um do outro. Que pena, irmãos, que eu não trouxe aqui. Esqueci, pastor Estevão. Na célula de sexta-feira, tivemos uma dinâmica poderosa, irmão. Meu Deus do céu. A irmã Fátima está aí, de Erenilton. Fátima está ali. Toda vez que ela faz uma dinâmica, irmão, é demolidora. É simples. Ela é bem calma, ela fala bem educado, né? Aquela carioca bem educada, senhora, irmãos. Hoje eu não vou pegar pesado. Eu digo, ele já vem, Senhor. Irmãos, era bom se eu tivesse trazido para cá. Ela pegou um balde e pegou um copo. Aí apresentou. Está vendo um balde aqui? Quem está vendo? Veja, visualiza um balde bem grande. Visualizou? Agora um copo. Copo desse não, copo de plástico. Qual é o mais importante? O balde de 18 litros ou o copo de 200 ml? Os dois são importantes. Mas o balde de 18 litros, o copo 200 ml, qual é o mais importante? Todos os dois, porque os dois cumprem um propósito. Já pensou, ela pegou o balde. Já pensou bebendo água num balde? Já pensou você doente tomando um balde? Já pensou eu aqui, um momento, irmãos, vou beber água. Agora, já pensou você lavando um carro com um copo d'água? Parabéns, Fátima. Foi demolidora. Uma salva de palmas para ela. Aleluia. Paulo está dizendo: meu filho Timóteo, eu preciso de você. Eu preciso de você. Timóteo, a fé é para ser compartilhada, misturada uns com os outros, mutuamente encorajada, num processo de retroalimentação. Se não for assim, não é fé evangélica. Então Paulo vai trazer a Timóteo o exemplo de um homem chamado Onesíforo. Diga comigo, Onesíforo. Nessa noite a historinha não é de Pedro e João, mas de Onesíforo. Diga comigo, Onesíforo. Mais forte, Onesíforo. Eu quero que você grave isso. Paulo vai mostrar a Timóteo que não é o tamanho que faz a diferença, mas é o propósito. Mas é o propósito. Aí, meu irmão Arão, nossa mãe era analfabeta, e você chegou onde chegou, e eu estou aqui ministrando, porque ela, como um copo, cumpriu o propósito. Ela deu a gotinha que salvou dezenas de filhos, mais de uma dezena, e hoje tem sobrinhos pastores,
irmãos pastores, filhos pastores que já foram missionários, porque ela usou o copinho dela, o copinho da fé dela. Dona Rita Pina. Paulo vai dizer a Timóteo, no verso 15, eu não ia ler o verso 15, mas eu vou ler. Paulo coloca o coração dele, Timóteo 15, Timóteo 1,15, ele diz: você sabe, é isso que está aí? Você sabe, Timóteo, que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por estar preso, por eu estar preso. Ele está dizendo, olha o coração de Timóteo, de Paulo, dizendo, olha Paulo, olha Timóteo, muitas vezes ele me reanimou, por isso hoje eu posso reanimar você. Porque existia um Onesíforo que me procurou e me reanimou. Olha, Paulo, eu falei de desânimo nesse instante. E ele está dizendo que um tal de Onesíforo muitas vezes me reanimou e não se envergonhou por estar comigo, por eu estar preso, perdão. Verso 17. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Oh, irmãos, Onesíforo era apressado em ajudar. Paulo estava preso, muitos tinham abandonado, mas Onesíforo é aquele que procura o próximo em suas necessidades. Ele é apressado, ele procurou-me diligentemente. Eu não sei, outra versão aí, diligentemente é cuidadosamente, insistentemente. Ele não é daquele que anda, sim, eu vou lá, viu? Não, ele procurou Paulo insistentemente. Aquele que não se envergonha da nossa situação, que nos procura diligentemente, não pelo que temos, mas pelo que não temos, porque ele quer doar-se. Onesíforo, verso 18 diz: conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me emprestou em Éfeso. No tempo que Paulo estava solto, Onesíforo estava junto. Quando Paulo estava preso, Onesíforo estava junto. Porque ele não procura pelo que o outro tem, mas pelo seu bem. Onesíforo é o exemplo de hoje. Onesíforo, crente que serve. Quem quer ter um Onesíforo por perto? Quem não quer ter, né, irmão? Mas quem quer ser um Onesíforo hoje? Quem quer ser um Onesíforo hoje? Depois de encorajar e exortar Paulo, Paulo passa a apelar, a recorrer. Capítulo 2, portanto. Mais uma vez ele usa a palavra portanto, que é conclusiva, e em vista disso tudo, ele começa capítulo 2. Você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar outro. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Paulo está dizendo: Timóteo, não deixe a obra parar. Você que é membro de célula, não deixe a célula parar. Você não é missionário na África, seja missionário no seu prédio, aqui de lado.
Agora estava na sala da membresia, nós tivemos um testemunho da irmã sobre a célula de Cláudio, do que foi a célula na vida da família dela, porque está lá um testemunho, e só sua presença lá naquela célula já faz a diferença. Lembra do chamado de Deus. Seja um Onesíforo, seja apressado. Timóteo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, passe adiante, igreja. Você aprendeu, passa adiante. Não deixa a obra parar. Você é um soldado de Cristo. Você não vai cair, Timóteo. Você não pode cair, você não vai cair. Tem pessoas que precisam aprender com você. E no verso 8 ele diz: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos. Verso 8 está aí. Pode colocar 2:8, perdão, nisso. Lembre-se de Jesus Cristo, corajando, porque Ele quer continuar apelando. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e estou preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. Por isso, olha, irmãos, receba a palavra de Timóteo, de Paulo para você nessa vida. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. É uma palavrinha pastoral aqui, irmãos. Por isso, leia comigo o verso 10, só a primeira parte. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos. Aí, para, irmão. Aí, brincadeira. Para você, líder. Vamos deixar de mimimi. Vamos ver se a gente se dá um pouco mais. E vamos se lembrar de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos. Não, mas é porque na minha célula, né, irmão? Sabe como é? É difícil. Difícil coisa nenhuma. Difícil foi Deus liberar o seu filho para morrer por mim, por você, por uma humanidade caída, pervertida. E Ele deu, amou, ainda quando nós éramos pecadores. Por isso tudo suporto. Diga comigo essa frase: por isso tudo suporto por causa dos eleitos. Por causa dos eu suporto tudo. Alguém diz assim: não, mas eu tenho que suportar. O seu chamado é para suportar tudo. E é por causa da igreja de Jesus Cristo, porque vale a pena. É a noiva do Cordeiro, é o povo que vai morar no céu, é o povo redimido do Senhor, e Ele tem muito zelo pela sua igreja, pelo seu povo. Por isso Paulo diz: Timóteo, eu suporto tudo por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra, verso 11, é digna de confiança. A igreja pode ler comigo. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. E aí então ele encoraja Timóteo ainda com o verso 19. Coloca o verso 19 para a igreja ler. Mas Timóteo, entretanto, verso 19, toda a igreja: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Dê um amém. Diga: o Senhor me conhece. Ele conhece quem lhe pertence. Por isso levante, soldado. Faça a obra do evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Enquanto o louvor sobe. O Senhor conhece quem lhe pertence. Que essa voz ressoe nessa noite. Timóteo, não esqueça, você pertence a Ele. E isso, Timóteo,
deve ser suficiente para você ficar de pé. Porque se nós sofremos com Ele, reinaremos com Ele. Líderes jovens, agarra essa palavra. Mantenha-se firme. Você é um bom soldado. E um soldado não se deixa envolver pelas coisas da vida, porque deseja agradar aquele que o alistou. Seja firme, porque é possível permanecer firme. Paulo encorajou, elogiou, exortou e agora conclui com mais um apelo. 2 Timóteo capítulo 9. 2 Timóteo 4:9. Estou preso, Timóteo. Procure vir logo ao meu encontro. Meu Deus mesmo. Timóteo, eu estou trêmulo. Timóteo, foram muitos açoites. Já tem muitos anos de prisão. Agora ele não está mais, irmãos, na casa de César. Não está mais naquela prisão. Ele está agora numa masmorra. Ele está prestes a ser sacrificado. Procure, Timóteo, vir depressa ao meu encontro. Em outras versões, 3 versões, venha depressa. Como é que diz aqui? Procure vir logo. Em outra versão é venha depressa. Em outra versão, por favor, venha tão logo que puder. Em outra versão, venha antes do inverno. Mas venha logo, porque eu preciso de você. Queridos, eu coloquei aqui, é o pai, é o pastor, é o discipulador, dizendo para o filho, dizendo para a ovelha, para o discípulo: preciso de você, você é muito importante para mim, venha logo, eu preciso de você. Paulo e Timóteo, um exemplo de relacionamento redentivo. Ninguém é maior aqui, somos todos iguais, necessitamos um dos outros. O grande apóstolo Paulo escreveu 3 cartas, viu a Jesus Cristo, ouviu a palavra da sua boca, foi ao terceiro céu, mas está dizendo para um discípulo, para um jovem: eu preciso de você, porque você me alegra o coração, você me reanima no Senhor. Somos nivelados por essa realidade de importância. Esse é o tipo de relacionamento que nós precisamos construir, irmãos, nesse dia. De um mundo tão perverso, isolacionista, de concorrência. Preciso de você. Nós precisamos de você. Venha antes do inverno, porque está próximo o tempo da minha partida. Ele escreve aqui no capítulo 4: eu já estou sendo derramado, verso 6, como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida, e eu sei que eu vou para o céu me encontrar com meu Senhor. Mas enquanto eu não vou, venha, Henrique, eu preciso de você. Ah, como nossos lares precisam disso. Ah, como nossos pais precisam dos filhos, como os filhos precisam dos pais, e como os irmãos precisam dos outros. Relacionamentos redentivos. Ninguém é maior, todos somos iguais, necessitamos um dos outros. Venha antes do inverno, porque está próximo o tempo da minha partida. Porque possa ser, Timóteo, que depois do inverno eu não esteja mais aqui. Você pode ficar em pé?